Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Renan Araújo, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal do Estratégia Concursos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para analisar a Lei 7960 de 89, a lei que trata da prisão temporária. Neste vídeo, nós vamos analisar os principais aspectos desta modalidade de prisão cautelar. Então não vamos perder tempo, vamos para a tela. Pois bem, antes de começarmos, vou deixar aqui o meu e-mail, as minhas redes sociais. Ressalto que hoje a rede social que eu mais uso é o Instagram e também o meu canal no YouTube. Vamos lá. Primeiramente, a prisão temporária, ela é uma prisão de natureza cautelar. Ou seja, não é uma prisão cuja finalidade é ser uma sanção, uma pena ao agente. Então, ela tem natureza não de prisão-pena, mas de prisão cautelar. Prisão cautelar, ou seja, verifica-se que a liberdade do suspeito, barra investigado, barra indiciado, ela representa um risco. Um risco, geralmente, para as investigações. E para evitar que esse risco se transforme num prejuízo, decreta-se a prisão temporária deste suspeito, barra investigado, barra indiciado. A lógica da cautela é a lógica de evitar que um risco se transforme num prejuízo. Quando você descobre que próximo à sua casa está havendo uma série de roubos e furtos a residências, você verifica que esse é um risco para o seu patrimônio, para a integridade física da sua família também. Você faz o quê? Você contrata seguranças, você coloca câmeras de vigilância, você, portanto, adota providências para evitar que esse risco se transforme num prejuízo. Isso é cautela. A prisão cautelar segue a mesma lógica. Verifica-se que a liberdade do suspeito, barra indiciado, barra investigado, ela representa um risco, geralmente no caso da prisão temporária para as investigações, e para evitar que esse risco se transforme num prejuízo às investigações, decreta-se a prisão temporária, que, portanto, é uma prisão de natureza cautelar, não tem natureza de pena. Ela, todavia, tem algumas características importantes. Ela só é cabível para crimes específicos, um rol taxativo de crimes. Veremos adiante quais são esses delitos que admitem a prisão temporária. Além disso, diferentemente da preventiva, por exemplo, ela tem um prazo certo, um prazo determinado de duração. E só cabe durante a investigação. A prisão temporária não tem cabimento se já temos um processo em curso. São características importantes da prisão temporária. Vamos lá. Primeiramente, em relação ao cabimento. A prisão temporária, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º da Lei 7960, só tem cabimento quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aqui eu trago o rol de crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º da Lei da Prisão Temporária. Homicídio doloso, artigo 121 do nosso Código Penal, seja ele simples, qualificado, não importa. Sequestro ou cárcere privado. Crime de roubo, do artigo 157. Crime de extorsão, do artigo 158. Extorsão mediante sequestro, do artigo 159. Temos aqui o estupro e o estupro de vulnerável, que são crimes contra a dignidade sexual. O crime de rapto violento, esse tipo aqui foi revogado, mas a doutrina majoritária entende que, apesar de o tipo penal do rapto violento ter sido revogado, não houve descriminalização, não houve abolitio criminis. Por quê? Porque essa conduta continua sendo crime lá no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5º do nosso Código Penal, que é o crime de sequestro ou cárcere privado com fins libidinosos. Então, apesar de o tipo ter sido revogado, a conduta continua sendo crime no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5º, tendo havido, portanto, o fenômeno da continuidade típico-normativa. Continuando, vamos lá. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, quadrilha ou bando, que atualmente se chama associação criminosa, crime do artigo 288 do Código Penal, genocídio, tráfico de drogas,
crimes contra o sistema financeiro, lá da Lei 7492 de 86, crimes previstos na Lei de Terrorismo e qualquer crime hediondo ou equiparado. Isso aqui não está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Lei 7960. Mas a doutrina majoritária entende que, em se tratando de crime hediondo ou equiparado, esteja ele ou não no rol do artigo 1º, inciso 3º, é cabível a prisão temporária, por conta do que prevê a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Então, para qualquer crime hediondo ou equiparado, esteja ele ou não no rol do artigo 1º, inciso 3º da Lei da Prisão Temporária, será cabível a prisão temporária. Pois bem, mas basta que seja um desses crimes para que seja decretada a prisão temporária? Não, não basta, né? Tem que haver uma das seguintes situações. A prisão temporária tem que ser imprescindível para as investigações do inquérito policial ou, uma coisa ou outra, uma delas pelo menos, o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Então, isso aqui, esses dois, não são cumulativos, são alternativos. Um ou outro. Pode ser que haja os dois? Pode ser. Mas pelo menos um tem que haver. Não são cumulativos. Se é imprescindível para as investigações, já cabe a prisão temporária, desde que, é claro, seja um crime que admite prisão temporária. E mesmo que não seja imprescindível para as investigações, se o indiciado não tem residência fixa ou não fornece os elementos, também é cabível a prisão temporária? Também é. Então veja, temos que ter uma dessas duas situações, um desses dois requisitos, e tem que ser, claro, evidentemente, um crime que admita a prisão temporária. Ou seja, nós temos a necessidade de que seja um crime que admita a prisão temporária, aqueles do artigo 1º, inciso 3º da lei, e também os crimes hediondos ou equiparados, mas uma dessas duas situações, ou essa aqui, ou essa aqui. Esses são os requisitos para a decretação da prisão temporária. Vamos lá. De acordo com a legislação pertinente, caberá a prisão temporária para o agente dos crimes de A, aborto, estupro e lesão corporal gravíssima. Tá certo isso? Não, tá errada, né? Por quê? Aborto não admite, lesão corporal gravíssima também não admite a prisão temporária. B, homicídio doloso, estupro e sequestro ou cárcere privado. Tá certo? Tá certo. Acabamos de ver isso. Todos esses crimes aqui admitem a prisão temporária. C, quadrilha ou bando, lesão corporal, errado, e induzimento ou instigação ao suicídio, errado. Os dois últimos não admitem. D, furto e invasão de domicílio, errado, nenhum dos dois admite. Letra E, estupro, epidemia com resultado morte e aborto, errado, porque o crime de aborto não admite a prisão temporária. Vamos passar adiante. Agora, quero falar com vocês a respeito da decretação da prisão temporária. Quem é que decreta a prisão temporária? É sempre o juiz, ou seja, é sempre o Poder Judiciário. Não é possível que o delegado de polícia, o Ministério Público, que eles decretem a prisão temporária. Só quem decreta a prisão temporária é o magistrado, é o juiz, o membro do Poder Judiciário, apenas ele. E quem são os legitimados para tomar a iniciativa de requerer a decretação da prisão temporária? O Ministério Público pode requerer a prisão temporária e a autoridade policial também pode representar pela decretação da prisão temporária. E, neste caso, o Ministério Público terá que ser previamente ouvido. Mas perceba que o MP pode pedir, a autoridade policial pode. O juiz ele pode decretar a prisão temporária de ofício, ou seja, ele pode decretar a prisão temporária sem que haja provocação de algum dos legitimados. Ele pode, ex officio, sem provocação de alguém, tomar ele próprio juiz a iniciativa de decretar a prisão temporária sem provocação? Não pode. O juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. A prisão preventiva, que é outra modalidade de prisão cautelar, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz? Pode, na fase do processo criminal. Na fase de investigação, a preventiva também não pode ser decretada de ofício pelo juiz, só se houver provocação de algum dos legitimados. E a prisão temporária nunca
pode ser decretada pelo juiz de ofício, sem que haja provocação de algum dos legitimados. Para que o juiz possa validamente decretar a prisão temporária, é necessário que haja iniciativa, provocação do MP ou da autoridade policial. Continuando. E o prazo para a decretação da prisão temporária? Eu já falei com vocês que há um prazo para a decretação da prisão temporária, um prazo para a duração da prisão temporária. Como regra geral, esse prazo de duração, esse período de duração da prisão temporária, ele é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Ou seja, ela pode ser decretada por 5 dias, podendo, em caso de necessidade extrema, ser prorrogada por mais 5 dias. Então, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. Mas nós temos exceção. No caso de crimes hediondos ou equiparados, no caso de crimes hediondos ou crimes que são equiparados a hediondo, esse prazo não vai ser de 5 dias. Esse prazo vai ser de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, muito cuidado com isso. O prazo, como regra geral, é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Em caso de crime hediondo ou equiparado a hediondo, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Continuando, eu trouxe um esqueminha pra gente colocar na tela aquilo que é mais relevante quando falamos em prisão temporária. Temos muitas coisas, mas o que é mais relevante quando a gente fala em prisão temporária? É o cabimento da prisão temporária para fins de prova, para fins de concurso. De longe é o que é mais importante, o cabimento. E o prazo, o período de duração da prisão temporária. Então vamos para a tela. Primeiramente o prazo, e também, claro, como eu falei depois, o cabimento. O prazo, como regra geral, eu falei, é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Em caso de crimes hediondos ou equiparados, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. E o cabimento da prisão temporária, sintetizando aquilo que a gente falou lá atrás. Deve ser um dos crimes do artigo 1º, inciso 3º da lei da prisão temporária, ou se tratar de um crime hediondo ou equiparado. E, além disso, deve estar presente uma, pelo menos, das seguintes condições: ser a prisão temporária imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou o indiciado não ter residência fixa ou não fornecer os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Isso aqui que está na tela é o que há de mais importante, é a nata, né? Creme de la creme, como eu brinco com os alunos, aquilo que é mais importante quando eu falo de prisão temporária para fins de concurso público. Finalizando, tópicos importantes a respeito da prisão temporária, 2 tópicos importantes. Primeiro, findo o prazo da prisão temporária, expirando o prazo da prisão temporária, o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade. Por quê? Ela tem um prazo determinado, não se exige que haja uma decisão judicial para que o preso possa ser colocado em liberdade. Expirado o prazo, ele tem que ser colocado em liberdade, a menos que haja a decretação da prisão preventiva pelo juiz. Aí ele continua preso. E os presos temporários devem ficar separados dos demais detentos. Artigo 3º da Lei 7960 de 89. São 2 tópicos que, com alguma frequência, também são cobrados em provas de concurso público. Mais uma questão. Uma vez requerida a prisão temporária pela autoridade policial, e já vimos que ela pode requerer, antes de decidir, o juiz ouvirá o Ministério Público, certo? Como eu falei, o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício, sem que haja provocação. Ele só pode decretar se houver iniciativa, provocação do MP ou da autoridade policial. E nesse último caso, o MP deve ser previamente ouvido. No caso de haver representação da autoridade policial para a decretação da prisão temporária, o MP deve ser previamente ouvido. Portanto, a afirmativa está correta ou a afirmativa está errada? A afirmativa, evidentemente, está correta. Muito cuidado com isso. Isso também é algo que costuma cair com alguma frequência. Está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º
da Lei 7960 de 89. Meus caros, muito obrigado a todos vocês que acompanharam este vídeo sobre a prisão temporária. Eu deixo mais uma vez o meu e-mail, as minhas redes sociais, ressaltando que aquela que eu mais utilizo hoje é o Instagram, siga lá então, e também aqui o meu canal no YouTube, se inscreva no canal. Perfeito? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Convido você a deixar o seu like, a curtir o vídeo, claro, caso você tenha gostado, e também a se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir nas redes sociais. Até a próxima.